A estratégia do dia. O podcast original da Bloomberg Linha. Olha, imagina você ficar tão bravo com um ex-amigo bilionário que cogita deportar o cara. Isso mesmo, ele sendo cidadão americano. Pois é, Donald Trump tá em modo ex é ex e ponto final. E o alvo da vez é ninguém menos que Elon Musk. Esse elemento chamado Elon Musk. Olha, depois de apoiar Trump, virar chefe do departamento de eficiência do governo e sair pela porta dos fundos, Musk resolveu meter o dedo na ferida. Ou seja, ele criticou o novo pacote de gastos do republicano, que entre outras coisas corta incentivos para carros elétricos. Tipo, carros elétricos que a Tesla vende. Coincidência? Não sei. Agora o presidente ameaça cortar subsídios, tirar o tapete do Elon e, por que não, mandá-lo de volta para a África do Sul. E tudo isso enquanto ele fala em público sobre soltar o Doge para comer o Musk. Não, a gente não tá em um episódio de South Park. Então, no episódio de hoje, a briga bilionária entre os dois dos homens mais imprevisíveis do planeta. E o que isso tem a ver com o fim dos carros elétricos subsidiados nos Estados Unidos? Então fica aí para entender essa história. E lembra quando o azeite custava menos do que uma viagem para Disney? Já teve gente fazendo cálculo aí se vale mais a pena temperar a salada ou abastecer o carro. Inclusive, o que vocês estão fazendo desde que o preço do azeite deu aquela disparada? Eu, pelo menos, parei de usar azeite para cozinhar. Antes eu jogava 1 litro de azeite na panela ali para refogar qualquer coisa, fazer arroz. E já faz muito tempo que eu não sei o que é mais usar azeite para cozinhar. Eu tenho usado só margarina. Não sei se eu sinto saudade, nem lembro qual era o gosto. Mas esse foi um dos hábitos que eu mudei. E vocês? Mudaram muita coisa? Vocês ainda compram azeite da mesma forma que antes? Comenta aqui, pessoal, que acabou de descobrir que existe comentários no Spotify. Não acredito nisso, sério. Bora voltar aqui pro tema. Quanto ao azeite, calma. Parece que a crise global do azeite tá começando a dar uma trégua. A produção de azeitonas melhorou nos países que realmente entendem do assunto, como Espanha e Itália, e os preços internacionais começaram a cair. Apesar dessa trégua, saiba que o Brasil, como sempre, é aquele convidado que chega por último na festa. Então por aqui o azeite ainda custa em média R$40 a garrafinha. E não é edição limitada com folha de ouro, é aquele azeite normal mesmo. Então hoje a gente vai entender por que esse tempero tão básico continua pesando tanto no nosso bolso, mesmo com a safra em alta, imposto cortado e navio vindo direto da Europa. Olha, eu não quero estragar o episódio, mas eu já posso adiantar que tem euro caro, tem frete salgado e até supermercado tentando recuperar margens de lucro. A gente também vai falar de consumo, da briga entre azeite português e italiano e do que esperar na próxima colheita. Pois é, chegamos ao nível de ter que ficar cientes da colheita de azeitona. Então fica ligado aí porque vamos conversar sobre coisas que não tem conexão nenhuma. Elon Musk e azeitona. Não consegui pensar numa ligação, mas se você for criativo o suficiente, eu gostaria muito de ver como que você ligaria esses pontos. Bora pro episódio. Olha, começando com a polêmica entre Elon Musk e Donald Trump. O presidente americano disse que vai dar uma olhada na ideia de deportar Elon Musk. Isso aconteceu depois que um repórter perguntou se ele consideraria expulsar o bilionário que nasceu na África do Sul, mas é cidadão americano. Essa declaração é mais um capítulo de uma briga que voltou a esquentar entre Trump e Musk. Os dois, você deve se lembrar porque faz muito pouco tempo, mas eles já foram aliados. Mas agora Musk está criticando fortemente um projeto de lei republicano que muda regras de impostos e cortes de gastos. Essa proposta, entre outras coisas, antecipa o fim de um incentivo que dava desconto na compra de carros elétricos, algo que ajudava diretamente empresas como a Tesla do Elon Musk. E Musk tem então batido forte nessa proposta, dizendo que é uma lei de gastos insana. Ele até sugeriu ajudar a criar um terceiro partido político nos Estados Unidos. Trump, por outro lado, acusa Musk de estar revoltado porque os subsídios, os benefícios aí do governo americano, que ajudam os negócios dele, estão acabando. Então, na manhã dessa terça-feira, ontem, Trump usou as redes sociais para ameaçar cortar de vez os subsídios das empresas de Musk e repetiu essa ameaça depois falando com jornalistas. Ele disse que Elon está, abre aspas, perdendo seu mandato elétrico, fecha aspas, e completou dizendo que Elon pode perder muito mais do que isso. E olha, pra gente ficar na mesma página aqui, quando o Trump fala em mandato elétrico, ele está se referindo a uma série de regras ambientais que exigem que as montadoras vendam cada vez mais carros elétricos. Sim, essa é uma coisa por lá.
A administração Trump já tentou acabar com essas regras no passado, mas elas não fazem parte diretamente do projeto de lei que está em discussão no Senado agora. Mesmo assim, o texto atual acaba com um desconto fiscal dado a quem compra carros elétricos, que é um benefício importante para o mercado de veículos sustentáveis. Musk já foi um grande apoiador de Trump na campanha de 2024 e até ocupou um cargo no governo como chefe de uma iniciativa chamada Departamento de Eficiência Governamental, ou na sigla em inglês é DOGE. Que é uma relação aí com a criptomoeda que ele tanto ama. Olha, a missão era cortar gastos e reduzir o tamanho da máquina pública. Musk acabou saindo desse cargo no fim de maio. E desde então, os dois começaram a trocar farpas, especialmente por causa da tal proposta de lei. Musk tem feito vários e vários posts criticando os cortes. Trump respondeu com ironia, dizendo, olha, abre aspas, talvez a gente tenha que soltar o Doge no Elon, fecha aspas. Doge, nesse caso, seria o monstro da eficiência do governo. Mas claro, o comentário também brinca com a famosa cripto Dogecoin, que Musk tanto adora, como eu comentei. E bom, essa briga logo menos volta pro podcast, com certeza teremos desfechos logo menos, então fiquem ligados. Bora falar de azeite. Depois de uma crise mundial que fez o preço disparar, a boa notícia é que a produção de azeitonas nos principais países produtores, como Espanha, Itália e Grécia, começou a melhorar, e isso indica que o pior momento já passou. Mas, para nós, brasileiros, eu nasci no Chile, mas eu sou brasileiro também, a realidade ainda é amarga. Mesmo com os preços internacionais caindo e o governo cortando impostos sobre a importação, o valor do azeite por aqui continua alto. Hoje uma garrafa custa em média R$40. E segundo especialistas, esse preço deve continuar longe do que era antes da crise. Olha, R$40, pelo menos aqui em São Paulo tá isso. Eu vi ontem no mercado, tava por aí mesmo. Na cidade de vocês também tá por esse valor? Tá mais barato? Tô curioso. Olha, quem explica isso é Eduardo Casarin, que representa a marca italiana Filippo Berio no Brasil e América Latina. De acordo com ele, então, apesar da expectativa de que os preços no Brasil caiam cerca de 10% em 2025, ainda existem vários obstáculos para que essa redução chegue de fato ao consumidor final. Então, na prática, nos últimos 12 meses até maio, o preço do azeite no Brasil nem caiu, subiu quase 1%, segundo o IBGE. Segundo o Casarin, os preços até começaram a cair no exterior, mas não na mesma intensidade aqui. Um levantamento feito pela empresa mostra que o preço internacional do azeite extra virgem caiu cerca de $10 mil para $5.500 por tonelada entre fevereiro de 2024 e janeiro de 2025, o que, se a gente for fazer as contas aqui, é uma queda de 45%. No Brasil, essa queda não chegou, e nem deve chegar. Mas olha, eu posso explicar, são vários motivos. O primeiro é o tempo que leva entre a colheita na Europa e a chegada desses novos lotes ao Brasil. Casarin explicou que o azeite que está sendo vendido aqui ainda é de estoques antigos, comprados quando os preços estavam mais altos. Então o desconto lá fora não reflete imediatamente nas prateleiras do seu supermercado. Além disso, existem outros fatores que dificultam a queda dos preços para o consumidor. Primeiro, o euro valorizado em relação ao real. Vale lembrar que cerca de 90% do azeite consumido no Brasil é importado da Europa, e a maioria das negociações é feita em euro. Se o euro está caro, isso encarece o produto mesmo que o preço lá fora caia. Também podemos levar em conta os custos logísticos internacionais que estão altos ainda. Transportar o azeite de navio da Europa até o Brasil custa caro. Não tente fazer isso, eu não sei por que você faria, mas se você tentar, você vai se deparar com preços altos. Também temos tributação no Brasil, né? Embora o imposto de importação tenha caído de 9% para 0%, isso só vale para os novos lotes. Ou seja, o estoque antigo ainda carrega os custos antigos. E olha, os motivos não acabaram. Vale lembrar também que os supermercados tentaram recuperar margens de lucro. Durante a crise, muitos varejistas reduziram o lucro para não perder tanto o cliente. Agora, eles estão tentando compensar tudo isso. E por último, o último motivo que eu posso trazer aqui são produtores segurando a oferta. Sim, como os produtores também têm custos fixos altos, alguns preferem segurar a produção ou limitar a oferta para não derrubar demais o preço. Mesmo com todos esses obstáculos, o mercado brasileiro começa a dar sinais de que está normalizando. Casarin diz que a situação está se ajustando aos poucos. A oferta está melhorando, mas o processo de repasse de preço ainda é lento por causa da complexidade da cadeia. E olha, o Brasil compra, como eu disse, quase todo o azeite que consome de outros países. Ele é o terceiro maior importador do mundo, atrás só da União Europeia e dos Estados Unidos. Mesmo assim, o consumo por pessoa ainda é baixo. Casarin dá um exemplo, olha só. A Itália tem só 1/4 da população brasileira, mas consome a mesma quantidade total de azeite. Sim, eles devem tomar até banho de azeite por lá.
Com um preço alto no ano passado, o consumo caiu cerca de 20%. Muita gente trocou o azeite tradicional por outras opções, como blends, marcas mais baratas, ou até óleo de girassol, ou no meu caso, por margarina. O fator principal passou a ser o preço na gôndola. O consumidor compara marcas, rótulos, olha tudo e acaba levando o mais barato. Agora, com a expectativa de queda, mesmo que pequena aí nos preços, existe a esperança de que a demanda volte a crescer. E se isso acontecer, o próprio equilíbrio entre oferta e procura pode aí ajudar a estabilizar os preços e evitar uma nova disparada. Então, para os próximos meses, o setor está otimista, especialmente se a próxima safra na Europa for tão boa quanto a última. Segundo Casarim, já houve uma florada positiva e chuvas em momentos-chave para a produção. Mas, meus amantes de azeite, o desafio não acaba aí. O Filippo Berio, por exemplo, é uma marca italiana com cerca de 4% do mercado brasileiro e detém 75% das vendas de azeites italianos por aqui. Mesmo assim, ele enfrenta a concorrência pesada dos azeites portugueses, que são os mais populares entre os brasileiros, como Galo e Andorinha, que juntas têm mais da metade do mercado. Então, a estratégia da Filippo Berio é se posicionar como uma marca de qualidade superior, mas com preços competitivos. Eles não querem ser os mais baratos, nem um produto de nicho, e sim brigar de igual para igual com as marcas líderes. Durante a crise, a marca conseguiu manter sua distribuição nos principais pontos de venda e agora começa a ver os resultados. Casarim diz que a performance da marca na América Latina é excelente e que o Brasil deve acompanhar esse ritmo em breve. A empresa também tem investido em marketing e na educação do consumidor. O objetivo deles é simples, que as pessoas reconheçam um produto como uma opção com qualidade superior, mas com preço justo. E você aí, sentiu os impactos do aumento do azeite? Nem ligou? Trocou por alguma coisa? Comenta aqui. Bom, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Lohian Queiroz. E bora ler aqui os comentários do episódio anterior, onde falamos de bonecos Labubu. Olha só, Duda Arruda diz: meu Deus, descobri os comentários só agora também. Pra ser sincera, no início eu achava o Labubu muito feio, mas depois que a Lisa do BP, que eu não sei o que significa, Blackpink, tá, começou a mostrar eu ganhei um carinho por ele. Olha só, um belo exemplo aí de como pessoas influenciam o mercado. Alice Souza diz: fala Primo Alan, ótimo episódio como sempre, uma dúvida que tenho desde que conheci o podcast, por que te chamo de Primo Alan? Boa pergunta, eu diria que é porque a antiga apresentadora, a Ana, era chamada de Mãe Ana, não sei porquê, e aí quando eu comecei a apresentar eu falei, vocês podem me chamar, sei lá, de Primo Alan, pode ser aquele primo estranho que aparece uma vez por ano no jantar de família e é estranho. Inclusive, eu tenho o mesmo sobrenome que você, talvez a gente até seja primo de verdade. Gaga Breus diz: oi primo, gosto muito de como os Labubus estão tomando mainstream. Os toy art estão aí no mercado desde a metade dos anos 2000. Até tem alguns menos famosos, é só algo que chegou nas massas e poderia crescer muito mais, mas como moda e tecnologia também. E os Labubus são mais bonitinhos que Funko Pop, vai. Não sei se tem uma opinião formada sobre Funko Pop, eu só sei que tem alguns aqui em casa que eu nunca comprei, mas que simplesmente apareceram. Jeep Pradal diz: Tinder presta às vezes. Encontrei meu namorado lá. Estamos juntos há 1 ano e meio e planejando a mudança para morarmos juntos. É meio raro, mas acontece. Olha só, parabéns pra vocês, Gi. Muito bom. Beatriz Arbeck diz assim: também sou casada com meu match do Tinder. Acho que hoje em dia temos muitas histórias de sucesso desses apps de relacionamento. E essa febre do Labubu me lembrou das antigas fofoletes. Tinha várias, quem não queria todas as cores? É mesmo, né? Fofoletes. Eu acho que não era minha época, mas eu lembro que minha mãe falava muito desses bonecos. Jagrir e Juninho disseram que não sabiam também que dava pra comentar o episódio no Spotify. Pois é, dá pra comentar, espero que vocês comentem mais. E olha só, o último comentário, o Marcelo diz assim: oi Alan, adoro o podcast, não sei se é somente o meu, mas o áudio desse podcast é sempre bem mais baixo do que os demais que escuto no caminho diário. Pode checar? Obrigado. Nesse exato momento, o Leia tá escutando minha voz e tá checando. Obrigado pelo feedback. Gente, vou ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela audiência e até o próximo episódio. Até lá. Big beijo.